Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo o Thiago Toscano, presidente da Codenge, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Muito obrigado por estar conosco aqui nesta quarta-feira. Bom ter a sua presença aqui na FM para falarmos de temas importantes do ponto de vista do Estado e sobre desestatização também. Eu que agradeço, Guilherme, um prazer muito grande. A gente estava tentando essa agenda já há algum tempo com você, né, com a Raquel. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos começar para tratar sobre, digamos, um panorama geral do plano de desestatização. Eu queria que você fizesse uma espécie de balanço ou uma certa organização para o nosso ouvinte, e vou tomar a liberdade de chamá-lo de Thiago. Desde a implantação do plano em 2019 até agora, no início da gestão, ou já mais do que no início da gestão Zema 2, quais foram os grandes ativos que a Codenge conseguiu se desfazer, e essa é uma perspectiva do governo Zema de desestatização? Quais foram os mais importantes na avaliação do governo até agora? Legal. Eu queria só dar um passo antes, porque claro. As pessoas às vezes me perguntam assim, mas é Codenge ou é Codemig? Né? Então, lá em 2018 teve uma cisão, né? Uma espécie de separação, né? Que transformou, hoje tudo é Codenge. E o Estado é dono da Codenge e a Codenge é dona da Codemig. E a Codemig é só uma casca, não tem funcionário, ela tem Uniop, que é o que tem maior valor para a companhia. A Codenge tem 51% da Codemig e o Estado tem os outros 49%. Então, todos esses ativos, né? O principal projeto da desestatização, né? Que ajuda no regime de recuperação, vocês já falaram aqui várias vezes sobre esse assunto, é a Codemig. Nós preparamos ele por meio de estudos que hoje estão com o governo, com o governador, com o vice-governador para tomar a decisão de qual caminho seguir. Agora, o restante é uma miscelânea, né? Eu brinco que tem até centro espírita, né? A gente teve a oportunidade de falar ossada de mastodonte gigante, mas são 3 grandes grupos de ativos, né? Ativos imobiliários, ativos minerários, outros além do Uniop, e também participações societárias. Dentro desse conjunto, eu destaco, vou até colocar 3 aqui, que acho que foram os 3 principais, porque são mais difíceis de sair, que foram a Companhia Brasileira de Lítio, né, que tem uma operação lá em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Foi uma venda que nós fizemos em 2000 e no ano passado, 2022, setembro de 2022. Hoje saiu até uma notícia que o lucro dela aumentou. Como nós vendemos 22, a gente até participou, né, dessa parte do lucro, mas acho que isso demonstra que quando o Estado sai, a empresa prospera, porque o Estado é uma marra, né, para as empresas crescerem. E a Elibras, que é uma fabricante de helicópteros que tinha lá em Itajubá, que também foi uma saída muito difícil, porque era uma empresa que ela só deu prejuízo, e a gente conseguiu fazer a venda dela diretamente para a própria Airbus, que é sócia e fornecedor, daí a dificuldade de gerar lucro e de achar comprador. Então foi uma venda com muito sucesso, uma venda de 95 milhões de reais, a primeira de 208, e a da Elibras aconteceu agora em janeiro, e em fevereiro a gente vendeu a IAS, que é uma empresa de manutenção de turbinas, né, peças de turbinas de aeronaves, que está ali em São José da Lapa, e a gente fez a venda direta também para o sócio, exercendo um direito de vender para o sócio que previa no acordo de acionistas, e a gente fez a venda para ele por 12 milhões de reais. Thiago, vamos continuar falando aqui sobre as ações da Codenge e as parcerias público-privadas. Por que há tanta resistência? E aí, às vezes, até muito por parte de quem estaria no poder político, né? Deputados, enfim, em relação aos chamados PPPs. Eu acho que tem muita desinformação. É interessante porque o jornal está aqui na sua mesa, quem está vendo, né? E a primeira página do jornal O Tempo de hoje fala justamente sobre a reforma da fachada do hospital do Ipseng, né? Que não completa a obra e está lá com 80 leitos fechados e não consegue fechar, né? Eu acho que ali está o retrato daquilo que é um hospital não operado por PPP, porque naturalmente, né, e o André fala na reportagem, o presidente do Ipseng, sobre a dificuldade, a lentidão que você quer fazer uma reforma, você precisa contratar um projeto básico, então você faz uma licitação para contratar o projeto básico, depois você tem um projeto básico, faz a licitação da obra, né? Você tem que fazer a orçamentação, coletar 3 preços, então demora e a população perde, né? Quando você tem um hospital no formato de PPP, você faz só a licitação do hospital, todas essas contratações daquilo que é não hospitalar, não médico,
que a gente chama de bata cinza, né? A gente fala bata branca, bata cinza. Visualmente você sabe, bata branca os médicos, bata cinza é o pessoal de operações. Então nós estamos falando de, na verdade, PPP da bata cinza. E eu acho que muito do que acontece dessa desinformação é que se pensa numa operação, numa gestão totalmente privada, quando na verdade, se você pegar os exemplos do próprio Metropolitano aqui, Célio de Castro, e talvez o caso de maior sucesso no Brasil, que é o Hospital de Subúrbio de Salvador, você tem uma PPP que a gente chama da bata cinza, só dessa parte operacional. E olha que legal, o diretor do hospital, ele não precisa ficar tomando conta da obra, ele pode tomar conta da gestão hospitalar, que é o mais importante. Então acho que tem muita desinformação nesse processo. Então na medida em que a gente vai explicando e mostrando os exemplos de sucesso, a gente vai quebrando as resistências. Na própria área da educação, né, a UMEI que tem aqui em Belo Horizonte é um patrimônio do Belo Horizontino, né? Você tem pessoas até de classe média alta, que hoje buscam a UMEI, que é uma escola pública. Não tem outro lugar do país que acontece isso. E lá é o quê? Mesma coisa. É uma gestão de PPP da área não pedagógica. Então, na medida que a gente vai vencendo essas resistências, a gente vai conseguindo implementar melhor as PPPs. Com a incapacidade dos governos, de maneira geral, de ter um movimento muito voltoso de recursos para investimentos, isso vale para o governo de Minas, vale para o governo federal, os orçamentos já estão muito engessados, com dívida pública bastante alta e todo mundo correndo de alguma maneira para reduzir o seu gasto operacional básico, muito já comprometido. O cenário que foi apresentado pelo governo federal recentemente no PAC, no novo PAC, indica que o caminho das PPPs vai ser adotado pelo governo como uma pedra de toque para ajudar a compor essa receita num estado como um indutor de investimento. Isso ajuda de alguma maneira governos como o de Minas Gerais a encontrar mais parcerias público-privadas, a achar ou novos modelos ou pessoas e empresas que queiram participar, Tiago? Não, sem dúvida alguma, Guilherme, assim, você vê que até uma ala, né, assim, um governo com um viés, né, mais de um governo mais participativo, olha para as PPPs como uma oportunidade por uma falta de incapacidade do próprio governo de captar recursos, né, para fazer os investimentos, e leva para um lado que aconteceu muito na década de 90 com as rodovias, especialmente federais, aconteceu no governo Bolsonaro também com os blocos de gás, de você pegar o que a gente chama de outorga, né, que seria aquele bônus, né, já que você vai operar, você vai me pagar um pedaço aqui, e pegar essa outorga para compor a receita para usar como investimento em outras áreas. Isso pode ser de certa forma controverso, porque você imagina um setor de saneamento. Se uma empresa privada paga um bônus que gera receita para o Estado, de onde vem a receita dela do saneamento? Vem da tarifa. Então certamente que isso está sendo transferido para a tarifa, e quem paga a tarifa é o consumidor final. Só que isso se dilui na sociedade como um todo, né? Então essa questão do bônus para compor a receita, ela ajuda, mas a gente tem que ter um certo cuidado porque no final das contas a gente está onerando o próprio consumidor, né? O usuário do serviço público. Mas não tem dúvida que é a saída, porque ao mesmo tempo em que você não precisa, como governo, a gente pode pegar o próprio caso aqui da CEMIG, da Copasa, né? Na medida em que o governo hoje tem limitações, o governo é o maior acionista, então ele teria que colocar dinheiro na empresa para a empresa fazer os investimentos, mas ela não tem. Então, quando você sai desse cenário e traz o privado, ele faz os investimentos por você, e aquele dinheiro que ia para lá, para aquele serviço público, aquele dinheiro público que ia para lá, ele na verdade pode ser direcionado para outras ações, para rodovias, né, para melhorar os salários dos professores, por exemplo. Então, para que a gente possa explicar para o nosso ouvinte, eu acho que tem uma dificuldade em entendimento, não só de quem está lá na base, como a gente falou, os políticos aí, mas do mineiro também, né, Tiago? Assim, as pessoas às vezes não conseguem entender de fato o que seria, por exemplo, uma parceria público-privada. Então, é como se o governo economizasse e pudesse gastar em outras áreas. Esse é um dos pontos, né? Você transfere o investimento que precisa ser feito do governo com o dinheiro dos nossos impostos para que um privado faça, explore, né? E a gente pega esse dinheiro e leva ele para usar em outras áreas. Mas tem outros benefícios que são decorrentes disso, que são benefícios de gestão. Se você perguntar para um diretor de escola que tem uma UMEI aqui, por exemplo, ele vai falar o seguinte: graças a Deus eu não preciso hoje preocupar com trocar a lâmpada, fazer uma licitação para trocar a lâmpada, pintar o muro, comprar uma carteira. Isso aí o privado faz para mim. Eu tomo conta hoje do pedagógico.
né? Eu tomo conta do professor que não faltou ou do aluno que não está bem atendido, porque em geral, se você conversar, obviamente que não tem esse número calculado, mas se fala, né, os diretores, eu gasto 80% do meu tempo como diretor de escola com o administrativo e 20% tomando conta do pedagógico da escola. Então, quando você faz a PPP, transfere isso para o privado, ele fala assim, agora eu ocupo 90% do meu tempo com o pedagógico e 10% só olhando se o contrato ele está cumprindo os indicadores, se ele trocou a lâmpada no tempo que ele tinha que trocar. Eu não troco mais, mas eu vou lá e fico fiscalizando se ele trocou. Então você tem esse benefício da forma como o serviço volta para o cidadão também. A crítica da política em geral, de quem está numa perspectiva diferente do que é o plano de desestatização, é de que não há garantia de que haja uma melhoria efetiva na prestação do serviço, uma vez que eu faça uma concessão para iniciativa privada, seja por meio de uma PPP ou uma concessão, né, diretamente, ou de uma privatização. Como é que você constrói indicadores, Tiago? Eu queria até exemplos específicos que a gente pudesse aplicar, porque a gente está falando de uma discussão para Codemig, está falando de uma discussão para Semig e para Copasa, que o governo Zema agora deu mais musculatura a ela. Como é que se faz, considerando uma operação dessa de eventual privatização, para construir uma garantia de que, olha, o serviço que hoje é problemático no ponto de vista de deputados, de pessoas que estão no interior do estado, fala, olha, eu preciso de um ponto de energia, eu preciso disso aqui, eu preciso de uma ligação rápida e não consigo. Por que a gente, que maneira pode se ter garantia de que isso acontecerá? O interessante é que o instrumento da PPP, o jurídico, né, o contrato de PPP, ele já prevê todos esses indicadores. Então, a sua fala ela é super importante, porque o fato de ser uma PPP não garante que ela vai dar certo. O que garante que vai dar certo é a gestão que se faz sobre ela. E aí você tem os instrumentos para poder fazer a gestão. Então, o que a PPP fornece é a possibilidade de prestar um serviço melhor. Todo contrato de PPP, ele tem um anexo que fala assim, olha, esse aqui são os indicadores que o privado tem que cumprir. E ele é público. Só que ninguém lê, né? Porque se a população tivesse a capacidade técnica, e é um assunto hostil, arenoso, né? Mas se a gente conseguisse ser mais transparente, a gente conseguiria colocar todos os indicadores para poder fazer o que garante a gestão, o monitoramento e a fiscalização do contrato. Mas, então, assim, tem PPPs ruins que foram feitas? Tem. Normalmente nascidas na própria modelagem. Mas, regra geral, todas elas tendem a melhorar o serviço. No caso da Codenge, né, que você bem mencionou, se a gente pegar, nós temos uma série de ativos, né? Nós somos donos do Parque das Águas de Caxambu, aqui do Centro Cultural Itamar Franco, onde tem a sala da Orquestra Filarmônica. Esses dois ativos são administrados pela Codenge, né? Nós estamos no processo de fazer a discussão da concessão. São dois ativos que dão prejuízo, os dois juntos dão quase 20 milhões de prejuízo. A gente tem ativos que estão com o privado, operação Minas Centro, Expo Minas de BH, Grande Hotel, são ativos que dão lucro, né? E aí, na hora que você olha, para sair da parte financeira, né? Para não ficar achando que, PPP, então é para gerar lucro. Não. Pega a taxa de ocupação do Minas Centro, depois da concessão, pega a taxa de ocupação, isso já foi até reportagem nossa, que a gente ajudou a produzir alguns releases do Expo Minas, você vê a quantidade de eventos que são realizados nesse. Vai no Expo Minas de Juiz de Fora, são dois, que também são administrados por nós, são dois. Né, por mês você vai, o que tem de eventos no Centro Cultural Itamar Franco? Tem 2 eventos por semana que são os ensaios, são os concertos da Filarmônica. Será que não podia fazer no domingo? Será que não podia fazer na hora do almoço a Filarmônica tocando e a gente almoçando ali? Quer dizer, essa que é a visão, é para aí que a gente tem que ir. E qual que é a prioridade hoje da Codenge? Se a gente falar dessas parcerias público-privadas, o que você poderia trazer pra gente de novidade ou como uma meta até o ano que vem, por exemplo? Não, legal. A Codenge, ela passa por um processo de reposicionamento da companhia, porque a gente veio fazendo uma reorganização dos nossos ativos. Eu brinquei muito com o Guilherme num outro evento que a gente participou, que a Codenge tem até um centro espírita lá dentro e tinha uma ossada de mastodonte gigante. Então, assim, chega a esse ponto, né, que a gente conseguiu direcionar. Essa é uma história para um programa de humor depois, né? É boa. Mas, então a gente veio reorganizando, fazendo a venda de alguns ativos e fazendo a alienação. Então a gente tem ainda um plano aí para os próximos anos de terminar essa reorganização, porque sem Uniob isso dava um prejuízo de 200 milhões
por ano pra gente. Ano passado foi a primeira vez que tivemos um lucro de 89, tirando o NIOP só fazendo essa reorganização. Mas ao mesmo tempo foi editado um decreto agora em agosto, já no inicinho de agosto, que a Secretaria de Infraestrutura, reorganizando a governança de PPPs dentro do estado como um todo, coloca a Codenjo como o braço estruturador das concessões, nos moldes do que o BNDES tem feito para o governo federal. Então a CEINFRA fez com brilhantismo, né, a Secretaria de Infraestrutura, as concessões, né, as PPPs do Rodoanel, do Mineirinho, da rodoviária que nós fizemos juntos, e ela tem uma carteira grande para frente de rodovias ainda, né, o próprio vice-governador deu uma entrevista, né, numa palestra semana passada, a gente melhorou muito, mas temos 25 mil quilômetros de estrada que estão em condições ruins, que a gente tem que está dentro da carteira para poder fazer a parte de saneamento, porque tem o marco do saneamento para cumprir essa universalização, né? A gente ainda tem alguns parques estaduais dentro da carteira também que podem ser trabalhados, projetos de saúde e educação na linha do que acabamos de falar, são todos projetos do governo, do estado, e que a Codenjo passa a ser um braço da Secretaria de Infraestrutura, porque como o governo está limitado, situação fiscal, lei de responsabilidade fiscal, o que ele fez? Ele olhou para a Codenjo, viu a capacidade técnica, a experiência de fazer e falou: Codenjo, me ajuda a estruturar isso aqui. Então a gente montou um acordo de cooperação técnica, e a Codenjo agora é o braço da Secretaria de Infraestrutura. Então a ideia é que nessas áreas de rodovia, saúde, educação, a gente despeje uma série de projetos aí pro mercado para melhorar os serviços públicos e as condições das nossas estradas, principalmente. O governo federal está aí em meio às discussões para levar o marco do saneamento à frente, depois de muitas idas e vindas e de gente que precisou calibrar um pouco o projeto, teve alguns recuos também para isso acontecer. Do ponto de vista do que você tem até agora, Thiago, é uma indicação positiva para os problemas de Minas Gerais? Ou seja, o modelo que está ali colocado, do ponto de vista da sua análise, ele tem a capacidade de gerar que nível de bons frutos, se é que tem essa capacidade, para as cidades mineiras que não têm ou têm uma operação da Copasa ou que estão vinculadas a outras operações que não da Copasa e que poderiam entrar aí nesse bolo? Eu acredito que sim, Guilherme. Se a gente pegar desde dessa redição do marco do saneamento ali em 2021, o que a gente viu acontecendo é a criação de um ambiente jurídico mais propício para que as empresas venham a operar esses sistemas, né, esse serviço público, que é importante, que principalmente deixou claro que é um serviço de competência municipal, e ao fazer isso trouxe empresas interessadas em operar, que tem uma capacidade, primeiro, de gerar investimentos, e principalmente em cidades pequenas, que eu acho que são as cidades que vão ser mais bem beneficiadas, porque historicamente o que você acontecia no Brasil inteiro, aqui em Minas Gerais não é diferente, né, de você ter contratos, né, onde grandes cidades acabam financiando a tarifa de cidades pequenas que não teriam como receber investimentos, né? Então é que a gente chama de subsídio cruzado, né? Eu cobro mais caro aqui, né, para poder pagar a conta de onde eu não conseguiria cobrar um pedágio, uma tarifa do outro lado. E aí, o que o marco do saneamento começou a perceber, a gente já tem visto, são cidades de 14, 15, 20 mil habitantes que se chamavam de osso, né? São cidades que hoje são lucrativas e estão conseguindo cumprir esse marco. E no Brasil inteiro, em Sergipe, em Tocantins, aqui em Minas Gerais mesmo, já contratos de cidades que eram cidades em tese ruins para receber investimentos de saneamento e que passam a ser cidades onde a gente chama para de pé, né? Quer dizer, financeiramente viável para receber investimentos e operar sozinho. Para fazer isso em Minas, caso o modelo se mantenha, tem que fazer necessariamente consórcios das cidades? Ou dá para um município sozinho dizer: eu quero entrar numa PPP específica e assim eu vou encontrar? Porque a gente já tem alguns consórcios de saúde para operação muito de atendimento, de quem vai para uma cidade e tem oncologia, na outra não tem, assim você faz ali uma certa alocação de recursos e de pessoas. É viável? E como esse controle também, essa organização acontece, né? Para que não torne uma bagunça e saia também sob controle ali, até da fiscalização, da garantia de um serviço bem feito. Que é o principal que a gente falou anteriormente, né? Para garantir que a PPP seja boa. É possível fazer o consórcio, mas eu acho que a grande vantagem é que não precisa. Não tem precisado. Por quê? Porque como uma cidade de 14 mil habitantes, ela se viabiliza, não tem necessidade de fazer o consórcio, ela consegue fazer mais rápido, porque o consórcio depende de lei, depende da vontade de 2, 3, 4 prefeitos. Eu tenho visto, a gente tem enxergado que o consórcio ele vai ser importante, Guilherme, mais para a questão dos resíduos sólidos,
né? Até para que a destinação, né, lá no final e o tratamento que demanda muito volume, aí o município pequeno gera pouco, então o consórcio é viável, né? Ele viabiliza, na verdade. A gente tem, se você pegar hoje, tem 2 projetos que as prefeituras nos pediram ajuda também, o município na análise dos seus estudos, né, não em fazer o projeto, que é o município de Nova Serrana, que está com uma consulta pública em aberto, né, e o município de Patos de Minas também, que está indo agora para poder soltar uma consulta pública. Então, são municípios que estão indo sozinhos, né, para fazer uma operação privada com redução da tarifa, inclusive. Que expectativa o governo de Minas tem, Tiago, em relação ao que o governo federal faz com essa primeira sinalização de que a PPP é um caminho dentro do novo PAC para outras áreas sensíveis para o governo? Ou seja, onde é que o governo de Minas urge de ter alguma participação do governo federal indicando um caminho que possa ser útil para o governo? É nas estradas, é na saúde, na educação? Tem algo específico? Tem, eu acho que nas estradas principalmente, né, nas estradas federais, todos nós somos cansados, eu especialmente tenho família em Governador Valadares, pegar 381, né, tema tão debatido aqui já várias vezes. Eu visito minha família uma vez por ano e vou de trem, assim, então, assim, acho que ali a gente tem uma perspectiva muito grande, mas na própria parte de saneamento, se pegar a possibilidade desses investimentos, a gente consegue viabilizar, Guilherme, porque uma das grandes dificuldades, por exemplo, no saneamento, é você descer e levar o saneamento para conjuntos de famílias cada vez menores, né? Distritos, quanto menor o distrito, mais difícil chegar ao saneamento. Então, um recurso que viabiliza, né, ou que subsidia os investimentos vai permitir você chegar em comunidades com 10, 100 famílias, né? Hoje se trabalha mais em torno de 1.000. Né? Então você consegue levar esse saneamento mais longe. Por isso que o tratamento de água é 99 no marco e 90 de esgoto, porque o esgoto custa muito caro. Então você tem essa possibilidade. Mas eu acho que o grande desafio nosso é a parte de infraestrutura, principalmente, né? Nós estamos conversando com o presidente da Condeja, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Thiago Toscano. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Agora é o momento mais divertido, nem sempre pro entrevistado, mas é muito divertido pra gente, viu, Tiago? Começando, perguntas rápidas e respostas na mesma proporção, combinados? Combinado. Então vamos lá. De 0 a 10, qual é a chance de se ver a CEMIG privatizada? Eu diria 7. Tem 7 pelo governo e 3 pelo desafio que vai ser levado na Assembleia. E a Copasa, também de 0 a 10? Eu acho que a Copasa tem uma chance maior. Aí eu já passaria para 8, 9, porque a Copasa ela já opera de maneira mais privada, mais próxima do privado, né? E agora uma terceira perna disso. E a Codemig? A Codemig é 10, porque a gente desenhou esses vários cenários nos estudos. Pode não ser no formato privatização estrito sensu, que é aquele, eu pego as ações da companhia e vendo, né? Mas a gente criou diversas formas de caminhar com a privatização, mais ou menos, que no final das contas a privatização não é um fim em si mesmo. A gente quer a privatização para alguma coisa, né? No caso da Codemig, a principal defesa é a ajuda na recuperação do regime fiscal. Nesse aspecto é 10. Nós conversamos com o Thiago Toscano, presidente da Codenge. Depois de algumas idas e vidas na agenda, por fim conseguimos trazê-lo aqui. Obrigado pela presença e depois terá de voltar para contar essas outras histórias ali do mastodonte, de muito mais coisas, que elas são bastante interessantes também para o nosso ouvinte entender. Obrigado pela presença, Thiago. Obrigado, Guilherme. Obrigado a vocês, a todos os ouvintes. São engraçados e são absurdos, né, da administração pública. Também. Obrigada, viu, Thiago? Volte sempre aqui para conversar com a gente. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.